Mateus, ele inicia a redação do seu livro trazendo que o reino e a salvação estão centrados no Messias. Capítulo 1, versículo 1, mostra que Jesus, ele é aquele que vem da descendência de Davi e da descendência de Abraão. Aqui nós vemos duas alianças. A aliança abraâmica, aquela que prometia que através do descendente de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e a aliança davídica também. Primeiro capítulo de Mateus, ele já abre mostrando aos judeus que Jesus é o prometido da aliança abraâmica e também o rei prometido da aliança davídica. Mas eu quero chamar a sua atenção a respeito do reino. Se nós lemos em 2 Samuel capítulo 7, verso 16, nós temos ali a aliança davídica. É a aliança onde Deus promete a Davi que não faltaria o descendente para o seu trono e que o seu trono seria estabelecido para sempre. E se nós lermos no Salmo 89, nos versos 27 e 29, vamos observar que o salmista ali, ele repete esta aliança. Em Mateus, capítulo 1, versículo 1, Jesus é apresentado como o rei, aquele que veio da descendência de Davi. Então, o aspecto do reino é um aspecto importantíssimo para nós compreendermos o Evangelho de Mateus. Se observarmos quando Mateus ele diz que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. É interessante que Mateus ele coloca Judá como destaque. Por quê? Porque através da descendência de Judá, da tribo de Judá, temos o rei. O rei, a partir de Davi, veio da descendência de Judá. Apesar que o primeiro rei de Israel, Saul, era da descendência de Benjamim. Mas Mateus ele quer provar para os judeus que o Jesus de Nazaré, ele é o rei prometido, ele é da linhagem de Davi. E a partir daí, toda a genealogia de Jesus, apresentada por Mateus, é da tribo de Judá, são os reis que reinaram sobre Israel. Depois houve a divisão das tribos na época de Roboão, os reis de Judá, que são os ascendentes do Senhor Jesus Cristo. Mateus, ele minuciosamente trata de uma genealogia real e mostra para os judeus que Jesus realmente é o descendente de Davi, é o Messias, é o rei que veio para reinar. Porém, também Jesus ele é o descendente de Abraão. Você lembra da aliança abraâmica? Quando Deus prometeu a Abraão que da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É evidente que as famílias da terra seriam abençoadas através do descendente de Abraão, que segundo Mateus, revela que esse descendente é Cristo. Mas qual a bênção para as famílias da terra? A bênção para todas as famílias da terra seria o Evangelho, a proclamação do Evangelho, a proclamação da salvação em Cristo Jesus. Mateus também, ele traz Jesus como o Salvador do seu povo. Aqui no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim: "E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." O aspecto da salvação, o aspecto da redenção, o aspecto da morte de Jesus também é apresentado no Evangelho de Mateus. É por isso que Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus e o Salvador
do mundo. Voltando, capítulo 1 de Mateus, verso 21. E ela dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Por quê? Razão, motivo, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então, o descendente de Davi, o rei, o Messias, também é o descendente de Abraão, o salvador do seu povo, aquele que morreria pelos pecados do seu povo. A salvação e o reino estão centrados na pessoa do Messias. No capítulo 1 de Mateus, a partir do versículo 18 até o versículo 25, Mateus narra o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Porém, a gente precisa observar que, ao narrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, só temos dois evangelistas que fazem isso. Um é Mateus, outro é Lucas. Só que Mateus, ele narra o nascimento de Jesus na perspectiva judaica, a perspectiva que os judeus tinham do nascimento do Messias. E é por isso que, quando Mateus ele fala do nascimento de Jesus, Mateus ele vai falar da profecia do nascimento do Messias, que nasceria de uma virgem. E para ser bem exato, Mateus ele usa a própria profecia de Isaías para corroborar a sua intenção de mostrar que o menino que havia nascido, realmente ele era o Messias, ele era da descendência do rei Davi. Então, o nascimento virginal de Cristo, para demonstrar que ele seria a quem as profecias iriam se cumprir, é um detalhe muito importante no Evangelho de Mateus. Se observarmos as passagens em Mateus capítulo 1, nos versículos a partir do 18, nós vamos entender, principalmente aqui no versículo 22, que diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz. Aí no versículo 23, Mateus ele vai citar o profeta: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Voltaremos no próximo episódio trazendo mais detalhes a respeito do menino rei, o menino Messias, o menino que foi chamado Emanuel. Gostou? Curta, comente e siga para os próximos vídeos.